Acabou o jogo. Infelizmente, nós tivemos outra atuação de acordo com o nível da mediocridade dos jogadores que nós temos para escalar, que o Inter tem para botar em campo. E tudo isso se deve a uma pessoa chamada Alexandre, sei lá, o nosso presidente lá. Eu gosto tão pouco dele que nem o nome dele eu consigo dizer direito. Mas assim, ó, pedir pro pessoal, dê o like, se inscreva no canal. A gente sabe que é uma tortura a gente torcer pro nosso Colorado. Mas eu vou começar lendo a escalação aqui. O time saiu jogando com Rocher, Aguirre, Mercado, Vitor Gabriel e Matheus Bahia, Ronaldo, Paulinho, Carboneiro, Bernabé, Alan Patrick e Borré, o time que saiu jogando. Depois eu vou mostrar as escalações aqui, as trocas que foram feitas. Eu vou trocar aqui para poder fazer. Aí saiu o Aguirre e entrou o Bruno Gomes, Paulinho saindo para entrar Bruno Henrique, saiu o Matheus Bahia para entrar Vitinho, saiu Alan Patrick, que eu não entendo por que sai, porque ainda é o jogador de maior qualidade, mesmo sendo marcado como ele foi hoje, ainda as melhores jogadas nossas saiu dos pés dele. Alejandro, saiu ele e entrou o Alejandro. E aí o Ronaldo para entrar o Alan Rodrigues. Então assim, meus amigos, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu tava, hoje de manhã, a domingueira do Jairo Vink, eu tava assistindo hoje de manhã, e pelos comentários deles, assim, ó, principalmente o Jairo fez um comentário que eu não posso concordar, que o time produz, mas só que perde os gols, não faz os gols. Isso não é culpa de treinador. A defesa medíocre que nós temos, medíocre, de mediocridade, de muito ruim. O ataque também é um desmaio, não é um ataque, é um desmaio o nosso ataque. E quando tem as chances ainda perde os gols. Então, nós não podemos condenar o treinador por ter esse mundaréu de jogadores medíocres em campo. Eu até acho que a troca do Bernabé do meio para frente hoje, ele apareceu mais e prejudicou menos o time, né? Gerou chances, bateu bastante a gol também, né? Não é o atacante que nós precisaríamos ter, mas isso, o que jogava lá do lado dele também, o Carboneiro também, perde gol de montão, e perde gol às vezes na cara do goleiro, como perdeu no último jogo, no anterior a esse. Entrou na cara do goleiro, só com o goleiro, e deu a bola nas mãos do goleiro. Então, não dá para condenar. Agora, a nossa defesa sempre cometendo erros para demolir o nosso time. Mas eu vou dizer para vocês assim, ó, treinador para resolver o problema lá no Inter só tem um: Jesus Cristo. Esse vem e resolve com a nabaiada que tem lá para jogar. É o único. Só Deus mesmo, Deus ou o Filho de Deus, para vir aqui e assumir o time do Inter e ganhar os jogos. Porque é muito ruim defensivamente e é pior ainda no ataque. E aí, nós temos um meio de campo que ainda cria, que pá e coisa, mas a inoperância dos atacantes faz com que a gente não ganhe jogos. Então, não é treinador o problema. Se só Jesus Cristo ou Deus vindo aqui para assumir o time do Inter e ganhar os jogos, então não é treinador. Da terra, não. Porque treinador nenhum vem aqui e vai fazer o time parar de tomar gol e fazer gol.
Porque se fechar o time, jogar recuado, só defendendo, tomando pancada ali, daqui a pouco vai evitar de tomar algum gol. Mas, e vai fazer quando daí? Se jogando alto, como o Inter joga, com a marcação alta lá na frente, pai, coisa e tal, dando pressão nos caras, quando tem a chance erra tudo, e aí? Qual é a expectativa que nós temos? Pra mim, só tem uma solução. É esperar o final do ano, esperar as eleições do Inter, derrubar essa naba dessa direção que está lá, esse presidente, né? Porque é quem forma uma diretoria, depois é o presidente. Ele entra lá e forma a direção dele, vice-presidente, aquela coisa toda. Né? E o que fez até agora? Em 6 anos, o que ele fez? Nada. Eu digo para vocês assim, ó. Se tivesse lá no Beira-Rio, estaria gritando desde a hora que nós tomamos o gol, pede para sair o treinador. Não, o presidente. Porque quem pedir para sair o treinador não adianta sair, porque não tem time para ninguém chegar lá e resolver o problema. Não tem grupo de jogadores para resolver. Aí na transmissão alguém estava falando ali, porque no gauchão, não sei quantos gols. Sim, mas daí era a base que estava jogando, não era essa nabaiada ali. Era a categoria de base do Inter que estava jogando, que fez a campanha que fez no Campeonato Gaúcho. Aí quando chegou na reta final ali, eles começaram a botar o Borré ali, o Borré andou fazendo uns gols, já todo mundo já achando, porque o Borré, o cara não é coisa nenhuma, não joga nada. Pode ter sido um grande jogador, mas no Inter não foi. Não adianta gastar o dinheiro que gasta com essa gente, que eles não resolvem. É um sofrimento pra gente o tempo inteiro, cara. Nós tivemos lá, quantos chutes do Bernabé, lá 3 ou 4 chutes do Bernabé, mais chutes de longe e tal. Ele vinha e tal, mas ele arriscava bater como os outros vinham arriscando antes também, né? Mas deu uma movimentação um pouco melhor lá no ataque, deu, porque do outro lado lá, daí tinha o Carboneiro lá, que também estava mais ou menos Só o Carboneiro é muito sem vontade de jogar, né? Parece que é desistente, parece assim que ele tanto fez como tanto faz, não adianta, tanto faz como tanto fez, sabe? E aí é o melhor jogador, tecnicamente é o melhor jogador do Inter. Agora, a vontade dele é a pior vontade do Inter. É a pior vontade de jogadores em campo, é a dele. Jogador que menos se doa em campo para tentar resolver a situação é o Carboneiro. É bom jogador tecnicamente, sim, é um dos melhores que nós temos tecnicamente, mas é só isso. A hora que tem que mostrar vontade, a garra, a pegada, terminou o jogador, daí nós não temos. Aí é brincar com a coisa, daí é pensar assim, ó, aí pede, né, 20 mil, ainda deu 16, não era para dar 10. Porque essa diretoria não merece que vá o pessoal no estádio para torcer e para querer achar assim, que não, agora vai acontecer. Vai acontecer nada. Vai acontecer o quê? Nós caímos para a segunda divisão. Se hoje ninguém respeita nós dentro do Beira-Rio, tinha épocas que a gente ia pro estádio lá e coisa sabia, aqui ganha nós e pronto. Aqui ninguém vai nos atropelar, e não acontecia. Era nós que ganhávamos os jogos. Hoje não. Hoje qualquer um vem aqui e ganha do Inter dentro do Beira-Rio. E vocês acham que nós, colorados, vamos ficar batendo palma para isso e achando assim que tá tudo certo? Não, agora nós vamos fazer uma campanha pro torcedor, mas se fizer de graça, eu não vou enquanto tivesse presidente lá no Inter. Se fizer de graça o ingresso, eu não vou. Fui muito no Beira-Rio, tinha saúde para isso também. Hoje eu estou muito veterano já, e eu me emociono demais, eu fico com raiva também.
Não dá para ir para o Beira-Rio achando assim, ó, não, nós vamos com esperança, porque nós somos torcedores. Sim, eu sou torcedor, mas eu fui acostumado a ver grandes times, grandes jogadores. Quem via um Lula do lado esquerdo, um Mário Sérgio, aí ter que aguentar agora um Carboneiro sem garra, sem vontade, sem pegada? Não, me desculpe, não. Eu vi grandes jogadores. Aí hoje eu vou ficar batendo palma para essa inoperância que existe lá no Inter? Daí o Abel deu uma entrevista hoje, saindo do hotel lá e coisa, ainda conversou com os repórteres lá acho que do Baldaço, lá da turma do Baldaço, com esperança, achando que vai acontecer, porque o trabalho... Sim, o trabalho está sendo... A gente vê que o trabalho é bom, mas o grupo de jogadores é ruim, e aí o que nós vamos esperar? Só porque o trabalho é bom, não quer dizer que nós vamos chegar a algum lugar. Vamos chegar a algum lugar quando uma diretoria começar a contratar grandes jogadores que venham e resolvam. Não essa mediocridade que eles apresentam aí, achando que nós vamos chegar a algum lugar com isso. Nós estamos conscientes de que o Inter não tem salvação com esse presidente que está ali. Se não paga, eu acho que não paga nem o café mais que os jogadores tomam lá de vez em quando. Eu acho que nem isso é tudo fiado. Porque devem tudo, e ainda transfer ban, ainda não, sabe, não pagam ninguém, e devendo até os cabelos do Chaim. E aí, qual é a esperança que nós, torcedores, vamos ter que essa diretoria vai resolver? Vai resolver o quê? Não tem o que nós nos agarrarmos para ter esperança. Desculpa, gente. Olha, vou contar para vocês. Eu não aguento mais a pobreza que é o time do Internacional. Um clube do tamanho do Inter, com o estádio mais lindo do país, com um presidente medíocre, de mediocridade, dá discurso bonito, não é o que resolve o problema do Inter. Resolve o problema do Inter são ações e competência, coisa que ele não tem. Nenhuma ação de competência para resolver os problemas do Inter. Então não adianta nós pegarmos e irmos para... porque treinador também, agora nós vamos criticar. Eu não vou criticar o treinador porque... Eu já disse no Amador na Várzea, eu trabalhei uma vida inteira. Depois que parei de jogar, trabalhei uma vida inteira. E conquistamos, sobre meu comando, e com as diretorias que estiveram comigo, 32 competições. Fomos campeões. Mas isso com grandes grupos, porque eu formava os grupos grandes e não era pagando. Pagando era os amadores. Mas na Várzea ninguém pagava ninguém. Tinha grandes jogadores da Várzea que chegavam a dizer, poxa, eu quero jogar contigo o ano que vem, cara. Puxa vida, eu só vejo tu ganhar campeonato. Então, tá assumido o compromisso aqui, o ano que vem tu vai jogar comigo. E aí só ganhava cada vez mais, porque os grandes jogadores não queriam mais jogar nos outros clubes, queriam jogar comigo. E no Inter, infelizmente, não é assim. No Inter depende de um presidente saber trabalhar e saber contratar e saber não endividar o clube com porcarias de jogadores como eles fizeram. Desculpe, gente. Eles contrataram tanta gente que não tinha a mínima condição de jogar no Inter, que só afundaram o Inter em dívida. E qual é a explicação que eles dão?
eu gostaria que fossem entrevistar eles e apertar eles sobre as contratações, quanto pagaram por esse, por aquele outro, e por quanto venderam esse, aquele, onde é que está o dinheiro? Isso eu gostaria que o pessoal da imprensa fizesse com a direção do Inter. Com o presidente, direto com o presidente, para ver ele responder. Ver se ele tem culhão para responder. O que ele fez que afundou o time do Inter do jeito que ele fez. Gente, eu sou pequenininho, eu sou desse tamanho, sabe? Eu sou pequenininho. Sou pobre, meu YouTube é pequenininho ainda. Mas vou dizer para vocês, ó. O pouco de tamanho que eu tenho no meu YouTube serve para alertar a torcida colorada. Grande parte da torcida colorada que me acompanha. E tem gremista também, tem de outros clubes aí que me acompanham. Mas a grande maioria é do Inter. E eles assistem porque eles sabem que eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de dizer o que eu penso dessa gente, o que eu penso da direção do Inter, o que eu penso desse presidente. Não deveria nunca ter passado perto do Beira-Rio esse cara. Dizem que é presidente que veio da arquibancada porque era torcedor. Sim, todos os presidentes do Inter eram torcedores do Inter, não eram gremistas que iam para lá para ser presidente. Todos. Só que competência nem todos têm. Tivemos grandes presidentes que nos deram grandes alegrias, mas pior do que esse aí, eu acho que nós não tivemos ainda. Só o que foi preso e coisa arada, né? Então são os dois piores. São os dois piores do Inter. Um porque meteu a mão, mas até em diretorias ele ajudou a conquistar alguns títulos. E esse que está aí, tem como justificar a dívida do tamanho que está e não fazer time? Será que a imprensa vai partir para dentro desse presidente? Convocar ele para dar uma entrevista lá nesses programas de YouTube, se ele não vem para entrevista? Será que ele vai dar a cara a tapa hoje? Vai meter a cara lá e vai responder alguma coisa? Claro que não, que é um covarde. Vai se esconder, é claro que vai se esconder. Eu vou dizer para vocês assim, gente, eu nunca vi diretoria do Inter tão fraca para montar time, para chegar a algum lugar como essa aí. Nenhuma. Nem quando nós caímos para a segunda divisão. Porque na época os clubes também eram bem superiores. Mas eu vou dizer para vocês, eu tô muito triste. Tô muito triste. Não tem como eu me animar e ter esperança de que vai acontecer alguma coisa boa para nós esse ano. Vamos nos preparar, meus amigos, para jogar a segunda divisão o ano que vem. Nós só não estamos jogando esse ano porque trouxeram o Abelão, e o Abelão, no último suspiro, conseguiu ajudar e nos tirar da bagaça que estava. Só que sem jogadores não. E nós saímos também, não foi só por causa do Abel, foi por causa de alguns resultados que vieram a nos favorecer também. Mas ele não pode, por exemplo, nem com o conhecimento de treinador dele, se ele assumir o Inter não vai adiantar. Se ele assumisse o Inter não vai adiantar, porque o time que tem lá, o grupo de jogadores que tem lá,
é medíocre. É de uma mediocridade assim, ó, de chega a dar nojo. Vou dizer assim, meus amigos, eu não aguento mais só falar mal do meu time, do meu clube, no qual eu nasci dentro, nasci colorado. Eu não aguento mais chegar após cada jogo, vir aqui e ter que sentar-lhe o graveto. É difícil para mim, mas não é tirando o jogador tecnicamente melhor que nós temos nos jogos que nós vamos tentar resolver. Podia ficar em campo, nós podíamos não fazer o gol igual, não podia nem empatar o jogo igual, não tem problema nenhum. Mas não tira, deixa o cara jogar. Claro, entrou o Alejandro, até teve 2 ou 3 chances o Alejandro quando entrou lá, mas perdeu os gols vivos também. Então o que está diferente no Inter é que, com tudo que aconteceu até agora, a ansiedade dos jogadores faz com que eles errem. E aí o Borré, que é o cara que jogou 90 minutos, qual foi a chance que o Borré teve? Nem se movimentar lá na área ele sabe. O Alejandro já mostrou que ele está no momento certo, na hora certa. A hora que acalmar a poeira pode ser que ele venha fazer gols. Porque ele esteve nos lugares certos 3 vezes. Mas vamos com calma. Pode ser que caia dinheiro do céu e eles consigam, na janela do meio do ano, fazer contratações que venham e resolvam para nos tirar do buraco. É essa a minha expectativa, é isso que eu tenho esperança. Então tá, gente, eu vou pedir para que vocês deem o like, se inscrevam no canal, comentem também, quiserem xingar, xinguem à vontade, porque é para isso que serve os canais de YouTube, para que nós possamos botar os cachorros nessa gente, e aqueles que nos assistem também possam comentar, fazer a crítica também ali. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.